Certo. Tá gravando aqui. Bora lá. Primeira operação, né? Foi aqui. Houve uma possível operação aqui no GBP USD, né? Tava aqui no canal de alta. Ela veio buscar aqui, ó. E fez uma, duas velas. Então, eu iria comprar. Só que daí eu pensei, cara, será que meu stop de 20 pontos não vai ficar muito apertado? De risco de 20 dólares por 40. E daí, por alguns segundinhos, 5 segundinhos que eu hesitei, a vela já começou a subir. Então, já passou minha entrada e já não entrei mais. Então, perdi essa entrada aqui e tudo bem. Mantive a mente tranquila e segui. Então, vim buscando aquela, fez topos e fundos mais baixos. E daí eu fui olhar o Euro SD. E no Euro SD, o que é que ela tinha? No Euro SD, aqui ó. Deixa eu apagar isso daqui tudo. No Euro SD, logo quando eu entrei no mercado aqui pelas 9 horas, são 11h46, eu entrei pelas 9h30 por aí. E o mercado tava em queda. E daí eu esperei ver o que o mercado queria fazer. Se ele iria demonstrar queda alta, eu só preciso. A primeira configuração para minha entrada é ter uma macro e um amigo forte, ou seja, precisa estar uma tendência forte. Então eu preciso ter clareza da tendência. Então ela veio aqui, caiu, consolidou e daí rompeu essa macro aqui de queda e começou a fazer topo de fundos mais altos. Então a partir disso eu identifiquei o que? Um canal de alta aqui. Então quando eu identifiquei esse canal de alta, ela fez o que? Topos e fundos mais altos. Então quando ela veio buscar aqui o fundo do canal e ela fez essa micro aqui, quando ela fez a primeira, a segunda, entrei comprado. Coloquei um stopzinho aqui embaixo do último fundo de 20 dólares e busquei aqui o take de 44 dólares para ter os 4 dólares de desconto do spread. Então tem o risco retorno ajustado de 1 para 2 ou 2 para 1, né? E seguiu a operação, certo? Então o gráfico aqui consolidou, foi buscar um topo mais alto e aqui, ó, possivelmente eu pensei, cara, será que daqui ela rompeu essa micro, fez um doji, fez outra operação, outra vela aqui de probabilidade. Se não, então ela veio aqui, fez essa micro, fez uma, duas. Então pensei em comprar, só que ela ainda estava nessa região aqui, ó, de resistência. Ela não tinha rompido, então, como eu digo, a frase para se entrar numa operação é: precisa estar claro como o sol de meio-dia. Então, se houver qualquer dúvida, eu não sei se vai, mas tem isso daqui, ou mas tem aquilo ali. Se houver qualquer dúvida para executar a entrada, é porque não está claro como o sol de meio-dia. Se não está claro, eu não entro. Ou seja, quando minha configuração ela aparece quando a macro e a micro está a favor, quando ela faz uma micro de retração e depois duas velas rompem e eu entro ali a favor e coloco o stop do último fundo, ok, tá claro como só do meio-dia, vou entrar. Mas se houver uma resistência, um impassezinho na vela e eu hesitar um pouco, eu não entro porque não tá clara a operação para mim. Então o que é que eu fiz? Ela rompeu aqui, consolidou, foi buscar lá em cima. Então ela fez essa aqui, ó, uma, duas, só que ela tem essa resistência. Então não estava claro aqui, ela poderia parar, reverter, poderia subir um pouco, não tinha clareza de força compradora. Então eu deixei o gráfico andar. Então o gráfico foi, subiu, fez aqui o falso movimento, né, nessa regiãozinha, pegou, voltou e daí eu diminui um pouco a tela aqui e o que é que eu enxerguei? Aqui ó, ela tinha uma micro maior de alta. Então ela estava numa macro de alta. Eu estava identificando essa micro de alta aqui antes, né? E daí, quando eu diminui o zoom, eu percebi que ela ainda está numa macro de alta. Então ela fez topos e fundos mais altos, topos e fundos mais altos, topo mais alto e veio buscar aqui o fundo.
Então, o que é que acontece? Aqui é uma região de SMT, Smart Money Composite, ou seja, onde os tubarões estão operando, provavelmente. Então, a probabilidade maior por aqui. Então, havia uma regiãozinha de suporte com a linha de tendência aqui de alta, né? Eu tava mirando aqui nesse falso rompimento aqui do canal e foi quando ela veio e voltou para o canal aqui com essas duas velinhas. Então ela fez essa micro de alta, uma, duas, entrei comprado, coloquei o stop aqui embaixo, $20, e busquei o take lá em cima, $44 novamente. E essa foi a segunda operação de hoje. Então teve aqui essa operaçãozinha aqui também, ó, que ela tava aqui nessa macro de alta e ela fez essa micro e deu uma, duas. E normalmente, como no GBP/USD, eu pensei, cara, vou comprar. Mas será que vai dar 20 pontos aqui embaixo? Poder colocar aqui embaixo? E daí demorei um pouco e o gráfico começou a subir. Só que nessas outras duas eu apenas comprei e depois eu ajustei o stop. Uma o stop ficou embaixo. Já acredito que nessa outra aqui o stop ficou mais um pouco aqui em cima. E como deu um pouco de retração da vela aqui, foi dessa. E como essa fez um pouco de retração da vela, ficou melhor para pegar melhor posicionado. Então, o que é que acontece, cara? É só clicar. E depois eu tenho que ter uma média aqui, ó, contando, né, como vai ficar o meu stop. Mas enfim, foram essas operações de hoje. Tô feliz porque as quatro análises demonstrou alta probabilidade e consegui pegar essas duas aqui, apesar de ter perdido de certa forma a operação, mantinha minha mente estável, em equilíbrio, porque se eu estou num estado mental bom, em equilíbrio, focado na configuração, eu continuo operando. Já se eu estou num estado mental ansioso, preocupado ou chateado, eu estou num estado mental médio. Então, esse estado mental normalmente eu tomo mais loss. Eu tenho histórico de perder mais, porque eu entro numa configuração incompleta, eu entro rápido demais, ou eu hesito. Então, não é um estado mental bom para se operar. Então, tem que estar no estado mental bom e não um estado mental médio. E, enfim, essas foram as operações de hoje e esse é o registro do dia 25 de 1 de 2026 Forex.